Fala você que acompanha o canal do Esporte por Esporte, eu sou o Gelson Henrique, trago agora para vocês mais uma edição do EPE Ranking. No vídeo de hoje, as 7 piores contratações da gestão Rueda, as 7 piores contratações que foram feitas desde 2021, de janeiro de 21 até o momento, aí somando, se a gente for pegar desde o início da gestão Andrés Rueda até o momento, né, em todas as janelas de contratações, ou até mesmo em períodos que não foram de janelas, né, até jogadores sem contrato, jogadores pagos, jogadores de valores altos. Então a gente vai detalhar tudo isso aqui nesse vídeo. Peço para você que está chegando agora já se inscrever no canal, né? Ativar o sino das notificações, que é fundamental, é de suma importância, e deixar o like no vídeo, que é fundamental para a gente poder crescer, né, cada vez mais, e crescer o quadro também EP Rank para poder explodir esse vídeo, e para você copiar o link aqui do vídeo, né, e mandar para o seu amigo santista, mandar para o seu amigo que torce para outros clubes também, né, nos seus grupos de santistas, enfim, para todo mundo dar uma analisada e opinar também, né? Porque eu quero saber a sua opinião também já antes, hein? Já quero saber o que você pensa das 7 piores contratações do Santos. Faz aí a sua lista, o seu ranking da 7ª até a primeira contratação, entre as piores, né? Claro, né? Então deixa aí já o seu ranking, claro. Se inscreva no canal, que é sempre muito importante. Bom, já vamos começar logo com eles, né? O pacote do Água Santa, podemos denominar assim. Os 3 jogadores provenientes da equipe vice-campeã paulista, que perdeu do Palmeiras. Havia vencido por 2-1 no jogo de ida e perdeu por 4-0 no jogo da volta. Luan Dias, o meio-campista, né, de 25 anos. O Gabriel Inocêncio, de 28 anos, lateral direito, que joga pela lateral esquerda também. E o centroavante Bruno Mezenga, que tem 34 anos, que passou por diversos clubes como Goiás, como CSA, como Ferroviária, própria Água Santa, segunda divisão da Turquia, Flamengo. E então vamos já começar com alguns argumentos que pontuam e fazem com que eles sejam o 7º colocado dessa lista, né? Os 3 juntos, porque são 3 jogadores que vieram juntos, né? Foram 3 jogadores contratados no mesmo momento. Começando aí com o Luan Dias. Luan Dias na temporada passada, né? Por mais que na temporada atual do Campeonato Paulista tenha mostrado um futebol interessante, tenha jogado bem com a camisa do Água Santa, bons jogos ele mostrou no Campeonato Paulista, na temporada passada não conseguiu ser titular no Goiás, não conseguiu ter sequência na equipe que disputa a Série A dessa temporada, e o Santos contratou um jogador de 25 anos que não conseguiu ser titular do Goiás e que não consegue minimamente ajudar, agregar, por mais que não seja de um valor tão alto, ele está incluso nesse pacote do Água Santa. E agora Bruno Mezenga, centroavante, 34 anos, que foi revelado pelo Flamengo, porém rodou o mundo, podemos dizer assim, andarilho da bola, jogador que não reúne qualidades técnicas, não reúne condições técnicas para poder jogar com a camisa do Santos. Além do que, é um jogador que estava no CSA, no Goiás, na Ferroviária, times que são de um patamar bem abaixo do Santos Futebol Clube em relação à história, em relação a parâmetro atual também, né? Times que disputam Série C, B, alguns até D, e o Água Santa mesmo até sem divisão, time que ele estava até pouco tempo atrás. Então o Bruno Mezenga incluso nesse pacote. E claro, o Gabriel Inocêncio, que chegou aos 28 anos de idade na sua carreira e não havia disputado nenhuma partida de Série A, de primeira divisão, de brasileiro, até chegar ao Santos Futebol Clube, né? 28 anos com passagens por Vitória, por São Bento e própria Água Santa, não conseguiu jogar em nenhum time da Série A. O Santos contratou um jogador que, em qualidade técnica, não consegue reunir tantos atributos ali que ajudem, né, na análise, porém, é um jogador que entrega com intensidade, com muita vontade, mas, né, está incluso nesse pacote do Água Santa aí, que foram contratados pós-Campeonato Paulista pelo Santos Futebol Clube. De agosto até dezembro, esse jogador passou pelo Santos em 2022. Luan, ex-Corinthians, atualmente no Grêmio, contrato de empréstimo. Claro que o Luan, né, chegou por um custo baixo ao Santos. Estava no Corinthians encostado, estava no maior rival do Peixe encostado. E assim, os moldes, né, os métodos da negociação foram citados publicamente pelo próprio presidente do Santos, Andrés Rueda. Em uma conversa de 7 minutos com o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, contratou o Luan por empréstimo. É um jogador que, antes de chegar ao Santos, né, mostrou há um bom tempo, com vários treinadores diferentes lá no Corinthians, lá no rival do Santos, que estava encostado, que não tinha condição de jogar e de agregar a equipe do Santos, por mais que seja uma contratação de um valor baixo, uma aposta, né, uma tentativa de reerguer o jogador. Conseguiu fazer um gol pelo Santos contra o Atlético Paranaense na Vila Belmiro. O jogo foi 2-0 no ano passado, gol importante, né? Porém, assim, é um jogador que
não era para ter sido contratado, a expectativa era baixa, né? Assim, a reação da torcida do Santos foi muito ruim, né? De boa parte da torcida do Santos foi contrária à contratação do Luan e não entregou, assim, minimamente aquilo que dá para imaginar de um jogador profissional, um meio-campista, um atacante, coisa que o Luan é. Então o Luan conviveu com problemas lá no Corinthians, conviveu com problemas no Santos e agora voltou para seu ex-clube, que agora é o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Na posição, Ricardo Goulart, o brasileiro naturalizado chinês, que se aposentou sim, né? Lá na China, como é chamado de Gaulat. O ex-camisa 10 do Peixe fez gol importante pelo Santos, fez contra o Fluminense do Piauí, né? O jogo foi 1-1, ele levou para os pênaltis da partida, o Santos se classificou naquela noite de Copa do Brasil. Porém, assim, quando você para olhar, um jogador que foi muito bem lá no Cruzeiro, lá atrás, foi até de seleção brasileira, chega ao Santos, a expectativa de alguns torcedores era aquele Ricardo Goulart do Cruzeiro, na expectativa de outros não. E aí você vai analisar e depois de um ano que ele joga no Santos, ele se aposenta por problemas físicos. É algo complicado, é algo difícil de se compreender, porque o Santos Futebol Clube não teve uma análise minuciosa da condição clínica, física do ex-camisa 10 para poder contratar e afirmar a contratação, né? Então o Ricardo Goulart entra aqui até por conta disso, fez 4 gols com a camisa do Santos, porém jogador que não conseguiu entregar, não conseguiu, mesmo, acho que até ele percebeu isso, por isso que ele pediu a rescisão contratual, percebeu que não teve condições de jogar, condições de atuar mesmo marcando esses 4 gols, a maioria deles de cabeça, não conseguiu jogar com a camisa do Peixe. Na quarta colocação, o argentino Gabriel Horácio Carabarral, ele que era do Argentino Júnior, havia jogado no Patronato, né, em outras equipes também como União Santa Fé, e atualmente está no Vasco da Gama emprestado, por empréstimo, lá para a equipe carioca. É um valor alto, considerado alto, que o Santos pagou à época para o Argentino Júnior, de aproximadamente 10 milhões de reais, né? Aproximadamente 9, 10 milhões de reais ali, como você vai ver na tela, o número exato, o número correto. O Carabarral que marcou um gol pelo Santos, gol contra o Flamengo, que foi até um gol bonito no Maracanã na temporada passada, porém, é um jogador que não conseguiu entregar, não conseguiu corresponder à medida do que foi passado de informação do que era a característica dele lá na Argentina. Jogador de bola parada, jogador de boa qualidade técnica, de bom passe, de boa visão de jogo, e conviveu com lesão, né? Até no começo desse ano, com o Oder Helman, chegou a ter uma sequência como titular de momentos bons, porém, pelo seu valor alto, né? Pela necessidade de mostrar serviço pelo valor alto pago, foi até emprestado para o Vasco da Gama. O Santos se desfez do jogador por empréstimo, voltará à equipe do Peixe na temporada que vem, e o jogador não conseguiu corresponder àquilo que se esperou pelo valor pago, né? Chegando agora no pódio, no top 3 aqui, para você que está acompanhando esse EP Rank, mais uma edição desse vídeo aqui no canal, Vinícius Zanocelo, jogador que é muito questionado, foi muito questionado pela torcida do Santos enquanto esteve aqui, hoje está por empréstimo no Fortaleza, o ex-camisa 25 do Peixe, que pelo valor alto, que vai aparecer na sua tela, você que está vendo aí o valor detalhado, foi emprestado, foi comprado em definitivo e foi emprestado. Lá atrás foi contratado por empréstimo junto à Ferroviária, depois comprado em definitivo após boa parte da opinião pública ter a noção de que não era um jogador para ter sido contratado, mas foi comprado em definitivo e depois se recusou e não queria mais jogar e pediu a transferência e saída do Santos. O Santos conseguiu um clube para ele, mas vendeu? Não, o Santos não vendeu o jogador. O Santos emprestou, o Santos pagou, vai pagar ainda, né, já que é parcelado, e emprestou o jogador à Fortaleza da equipe cearense. Então o Vinícius Zanocelo, por mais que tenha feito 5 gols na temporada 2022, foi um dos artilheiros da equipe do Santos. Sim, acredite se quiser, o Zanocelo foi um dos artilheiros do Santos na temporada passada. É um jogador que não conseguiu mostrar uma sequência, não conseguiu ter uma amostragem interessante de desempenho, de qualidade, de bola. Então entra aqui no top 3 desse EP Ranking. E agora chegamos na segunda colocação que terá um defensor aqui, né? Nathan, lateral direito que veio do Boa Vista, jogador que foi revelado pelo Vasco da Gama,
chegou ao Santos no ano passado juntamente com o Luan, ex-Corinthians, e pelo valor alto, né, para um lateral direito, aproximadamente 11 milhões de reais. O Nathan, hoje a situação dele é de jogador afastado, que o Santos procura um clube para ele. Até o momento da gravação desse vídeo é um jogador que está afastado, está encostado no Santos, treinando em horário alternativo. E, né, em campo, não conseguiu entregar, assim, um futebol digno de um jogador que fosse contratado por esse valor que foi contratado junto ao Boa Vista, né? Até teve uma sequência nessa temporada com o Odair Helma de jogos como titular, porém, é um jogador que mais trouxe problemas ao Santos do que soluções, né? Deu para perceber muito ao longo dos últimos meses e semanas. Por isso, né, o técnico Paulo Turra afastou o jogador por questão de indisciplina, ele e o Lucas Pires. O Lucas Pires já foi para outro clube, foi para o Cádiz da Espanha, e o Nathan segue no Santos até a gravação desse vídeo. Então o Nathan entra aqui pelo valor alto, né, pelo fato de não ser um jogador que traduz em campo o valor que foi pago por ele, já que o Santos é um clube que não tem tanta grana assim, tanto dinheiro, precisa investir melhor, precisa ser mais certeiro. E contratar um lateral direito por aproximadamente 11 milhões de reais não é um feito que é digno de aplausos. E na primeira colocação, a pior contratação da gestão Andrés Ueda, Jefferson Soteldo, sim, ele mesmo, venezuelano, baixinho do peixe, que utiliza a camisa 10, mesmo que não esteja jogando, está há 5 jogos afastado, né, desde que a comissão técnica do Paulo Turra chegou. Ele disputou apenas uma partida que foi contra o Blooming, entrando na segunda etapa. 23 jogos, 0 gol, 5 assistências com a camisa do Santos nesse retorno. Lembrando que, para você que está aí nos assistindo, a contratação do Soteldo se refere, a gente está nos atentando à contratação dessa passagem, tá? A passagem lá de 2019 não como que eu posso dizer, não é contabilizada aqui nesse EP Ranking, já que ele foi contratado lá atrás na gestão José Carlos Pérez e agora na gestão Andrés Ueda por empréstimo, né, no ano passado, e comprado em definitivo e afastado, né, por indisciplina, afastado pelo técnico Paulo Turra, e o Santos conseguiu afastar o jogador que não mostrou um desempenho condizente, né, com a sua qualidade, com o seu futebol e com aquilo que ele mostrou na primeira passagem, né. Então é um Soteldo que, pela expectativa, né, pela realidade, pela capacidade, pelo material humano, pela bola que ele pode entregar, né, ao time do Santos, não mostrou nem 5% daquilo que ele foi na primeira passagem, nem a 5% daquilo que ele pode entregar. Então ele entra aqui até pelo valor pago, você pode considerar agora, né, na contratação em definitivo do jogador que era do Tigres do México. O Santos comprou 50% dos direitos por aproximadamente 19 milhões de reais. E aí o Soteldo não entregou quase nada daquilo que ele entregou na outra passagem e daquilo que se espera do jogador venezuelano. Então esse foi mais um EP Ranking aqui comigo, Gelson Henrique. Deixe aí a sua opinião, hein? Quero saber a sua lista. Faça a sua lista aí nos comentários. Eu quero os seus 7 nomes aí, os seus 7 piores jogadores que foram contratados por essa gestão Andrés Ueda de janeiro de 21 até o momento, né? Deixa aí. Pode deixar a sua opinião, aqui é o momento de você expressar a sua opinião. Claro, deixar o seu like, né? Deixar o seu gostei, que ajuda demais. Deixar o botão do joinha, que contribui demais com o crescimento do canal. Se inscrever no canal, que é fundamental para mais vídeos, cortes, né? Lives, EP Rádio, Esporte por Esporte da TV, que é transmitido simultaneamente aqui no YouTube às 23 horas. Então, é isso. Eu volto na sexta-feira que vem com mais uma edição do EP Ranking. Deixa a sua sugestão também para o próximo EP Ranking. Se você quer uma lista de qual tema, de qual título, de qual importância, de relevância, deixa aí sua opinião também nos comentários, a sua sugestão, que é sempre muito válida. Até a próxima!